Olá, amigos que acompanham o programa Bem Viver, Corpo, Mente e Espírito. Boas-vindas. Hoje temos a oportunidade de aprender com um profissional da tecnologia da informação. Convidamos o Marconi Assis de Santana. Ele é de São Paulo, está residindo aqui na cidade de Farroupilha e vem trazer para nós uma abordagem sobre a inteligência que muitas vezes nós estamos inseridos e nem sabemos. Como a inteligência artificial pode nos ajudar no dia a dia, as limitações até o momento, né? Quando começou esse termo inteligência artificial? Então vamos aproveitar um pouquinho a presença deste profissional e eu vou deixar que ele se apresente para que nós possamos sim aprender, estar mais atentos, se tornar consciente até mesmo de onde o nosso nome, a nossa pessoa pode estar sendo monitorada ou não, quais os benefícios da inteligência artificial, será que é prejudicial, será que estamos sendo vigiados? São questões que nós estamos tendo oportunidade agora, então, de aprender com o Marconi. Eu vou deixar que ele se apresente e fale um pouquinho de si, da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional neste momento. Com você, Marconi. Ok, obrigado. Eu sou o Marconi, eu tenho 42 anos e atuo especificamente na área de TI desde 2020, 2000, dos anos 2000. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e pós-graduado em arquitetura de soluções e inteligência artificial e machine learning. Eu atuei em diversos segmentos do mercado com tecnologias atuais, sistemas de informação, de empresas de pequeno, médio e grande porte, sistemas de missão crítica, em diversas multinacionais, e atualmente eu trabalho numa empresa austríaca com sistemas de pedágio inteligentes e tráfego urbano. Ok. Marconi, como que você poderia nos orientar no tempo? Quando é que começou a se utilizar o termo inteligência artificial e o que isso quer dizer? O termo inteligência artificial ficou bastante popularizado com Alan Turing nos anos de 1950. Uma pessoa bem importante nesse aspecto de inteligência artificial, que utilizou de máquinas para poderem auxiliar, né, nas tarefas infelizmente, de guerras. E esse termo foi bastante popularizado. É um assunto que está em evidência nos dias de hoje, bem fortemente, e algumas das ideias que ele teve lá em 1950 são aplicadas até hoje para a criação de LLMs, que são os modelos de linguagem. E o intuito é sempre reduzir o máximo possível a diferença entre a interação com máquina e homens. E alguns exemplos de hoje, como a inteligência artificial nos ajuda e no nosso dia a dia. Por exemplo, eu sou leiga no assunto, né? Às vezes eu entro num sistema bancário ou numa compra, no uso de um aplicativo. Como eu sei que é a inteligência artificial que está me assessorando? Como eu sei diferenciar quando é inteligência artificial e quando é simplesmente um aplicativo de internet antes do advento de eu ser atendida por todo um sistema? Existe essa diferença? O intuito, cada dia que passa, é justamente reduzir o máximo possível essa diferença, tá? Um exemplo muito prático é se você perguntar alguma coisa para um ChatGPT ou Gemini, de acordo com as palavras e a forma que você perguntar, ele vai te responder como se fosse uma pessoa do modelo mais formal, do modelo mais informal, em algumas situações do modelo cômico. Certo. O intuito justamente são esses sistemas se aproximarem o mais próximo possível da realidade humana. Inteligência artificial nós temos em todo
em praticamente todos os sistemas que de nossa vida, né? atualmente utilizamos. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa de sistemas de tráfego urbano que utilizam muito a IA para poder fazer leitura de veículos, de placas, e de acordo com a IA, junto com o OCR, que é uma outra tecnologia que também é praticamente uma IA. E junto com os modelos novos, essa tecnologia ela aprende a verificar um veículo, uma placa, uma cor de alguma coisa, algum objeto novo, ele vai aprendendo. A OCR é uma simulação do olho humano. Ok. E assim, como que você descreveria para nós? Por exemplo, eu utilizo a inteligência artificial para um sistema médico, para uma consulta médica. Hoje existe o Psicobot, né, que é um atendimento psicológico feito por uma máquina. Como que você, até no meio estudantil, está tendo muito essa questão, né, se é correto usar da inteligência artificial ou não para um estudo, para um trabalho acadêmico. Tu dirias que nós estamos não utilizando as nossas capacidades e deixando somente a máquina fazer por nós? Ela está facilitando, ou nós estamos nos tornando mais acomodados por poder contar com a tecnologia para trabalhar para nós, para estudar por nós, responder por nós, para nos atender em múltiplas necessidades, as quais eu não consigo nem citá-las nesse momento, porque falando em IA é uma inovação constante, eu acho difícil de acompanhar. Né? E então nesses, como o Marconi é da geração Z, né? Ele deve ter Y presenciado o boom da internet, o boom de toda essa revolução tecnológica e agora mais esse avanço em inteligência artificial, que é um avanço no uso da internet. Né? Então, tu dirias assim que nós estamos nos fortalecendo ou nós estamos nos tornando mais lentos, mais preguiçosos, mais alienados, talvez? Como tu vê essa questão humana versus inteligência artificial? Eu já vi esse cenário algumas vezes já no decorrer da minha carreira, tá? Eu vi na época do advento da internet, entre 95 e 2000, que chegaram aqui no Brasil. Nessa época, teve um boom muito grande de disseminação da informação, que foi uma característica boa. Em contrapartida também, em relação a pesquisas, principalmente o meio acadêmico ficou muito incomodado com questão de Google, YouTube, e não só essas ferramentas, como todas as outras ferramentas que utilizam tecnologia são aquela coisa. Né? O cara que cursa 6 anos de engenharia, eventualmente ele vai usar uma calculadora científica para poder fazer um cálculo. O problema todo não são as ferramentas, são como elas são utilizadas. Né? Espero que, com mais esse grande passo de tecnologia, ela seja utilizada de forma boa, consciente, inclusiva e melhor para toda a humanidade. Né? Ok. Tu dirias que a inteligência artificial vai substituir a mão do trabalho humano, que nós chamamos de mão de obra, né? Mas é muito mais que isso. Diria que os nossos empregos estão ameaçados pelo advento da inteligência artificial? Eu acredito que, para o momento, não todos. Alguns, sim. Trabalhos extremamente repetitivos e de fácil manuseio. Isso já aconteceu uma vez, já aconteceu na Revolução Industrial, trabalhos manuais, agora trabalhos intelectuais básicos, eles já são substituídos pela IA. Na minha área de tecnologia, muitos dos trabalhos técnicos de analistas júniors já são um pouco substituídos. O que acontece já aconteceu também no setor de engenharia civil. A engenharia civil ela se evoluiu de uma forma tão grande que o que aconteceu não foram extintos os engenheiros, mas o que aconteceu foi uma redução de
salários, benefícios, reconhecimento. E eu acho que isso é um fator normal, porque a sociedade evolui, não tem como voltar atrás. Essa questão da IA é um fato, assim como foi a internet para lojistas que tinham lojas que foram, por alguns momentos, temorosos em perder os seus trabalhos para e-commerce, sistemas de e-commerce, que na verdade não aconteceu isso. É tudo uma questão de adaptação. O mundo está em movimento, tudo vibra o tempo todo e nós precisamos se movimentar. Eu acredito que a curto prazo é esse cenário que nós temos hoje. Ok. Falávamos anteriormente que tu fizeste uma especialização em inteligência artificial. E qual foi o tema que tu trabalhaste na tua especialização? Eu trabalhei um tema relacionado a sistemas de saúde mental. Certo. Então quer dizer que a inteligência artificial pode contribuir com nossa felicidade, nossa qualidade de vida, nosso modo de viver e de existir fora do virtual, ou temos que adentrar no virtual, né? Onde fica a nossa felicidade, nosso dia a dia, nosso cotidiano, nossa felicidade, nossa realização, mediante a convivência estreita agora, que, se tu puderes, além de responder um pouquinho mais sobre esse teu aprofundamento, uma questão, que é muito mais que uma pergunta hoje, que surge, eu não sei dizer o nome do autor, mas que está, que foi feito assim uma leitura, que a máquina estaria evoluindo a tal ponto dela tornar-se uma personalidade, se personificar por si própria, porque até então, perdoa o meu raso conhecimento, né? Mas ainda parece que alguém tem que nutrir a inteligência para que ela me devolva. Mas daqui a pouquinho ela vai nutrir-se a si mesma, ela vai se autossustentar em modus operantes conosco, humanos. E sem esquecer da primeira pergunta, qual a utilidade, digamos, da tua especialização para o momento presente? Bom, minha especialização foi fundamental, porque hoje em dia eu utilizo IA no meu trabalho para poder entender algumas das tecnologias atuais, tem que entender os conceitos de IA, de estatística, probabilidade, como que elas funcionam, redes neurais. E sim, há esse temor, sim, inclusive com alguns discursos, inclusive filosóficos sobre isso, né? Se a IA teria uma consciência de si própria, se ela poderia atuar como um ser humano, como nós todos. No momento atual, eu acho que essa preocupação pode não ser. Talvez esse momento atual seja 3, 5, 10 ou 15, 20 anos, não sei. Tá? Apesar de que, de acordo com a evolução tecnológica desde o início dos anos 50, houve um crescimento absurdo no gráfico dela, de um crescimento bem exponencial. Devido a uma tecnologia se basear na anterior para poder se melhorar. E aí vai crescendo e nós tivemos um crescimento bem exponencial. Mas eu acho que, para agora, eu acho que não é o momento para se preocupar com isso. Eu acredito que, hoje em dia, exatamente como foi dito por ti, ela precisa de entradas ainda de informações para poder reproduzirem saídas minimamente, né? Minimamente se coloca. Por exemplo, para quem está nos ouvindo, e como esse é um tema novo, a menos que sejamos especialistas, que é o caso do Marconi, eu tenho também um pouquinho de dificuldade de entender. Então, por exemplo, esses dias eu fui me utilizar da inteligência artificial para escrever um texto e coloquei 3 termos relacionados ao texto e solicitei que ela fizesse para mim uma abordagem mais completa do projeto em si e eu fiquei surpresa porque ela assim o fez e também fundamentou as pessoas que
todas as pessoas relacionadas ao tema que eu queria estavam lá. Então ela fez uma busca, foi isso? Ela fez uma busca e me apresentou para responder a minha solicitação. É isso que ela faz? Sim. É importante linkar esse assunto de IA com outro assunto que se chama Big Data. Correto. São as informações que nós disponibilizamos para IAs, para redes sociais, para qualquer que seja a plataforma digital. Essas informações, elas passaram a ser tratadas. Elas passaram a ser tratadas para decidirem o que vão lhe oferecer para venda, o que você costuma assistir, o que você gosta. Inclusive, utilizada de forma incorreta, e por conta disso foram criadas algumas leis, algumas diretivas para o uso de informações dos usuários nas redes. E aí, ao utilizar esse mesmo recurso de Big Data, né? Ela te analisa de acordo com as suas antigas pesquisas. Eu vou citar um exemplo clássico que eu acho que todo mundo deve usar, que é o ChatGPT. Correto. Você faz uma pergunta, ele já analisa todo o contexto de todo o seu histórico anterior, dos assuntos que você já imputou lá dentro. E o maior desafio, eu acho que desses próximos anos vai ser como proteger essas informações e como utilizar dessas informações de forma sábia e éticas, né? Corretas e éticas. Por exemplo, a questão, no nosso país temos o ato obrigatório de eleições, né? Talvez em alguma eleição corre-se o risco de uma intervenção da IA que altere, que modifique. Será que nós teremos que pensar todas essas maneiras de escolhas, né? E eu acredito que alguns setores talvez tenham que rever modos de fazer, porque ela vem aí com força total, né? E assim, para finalizarmos, então, tu terias algumas dicas de séries ou filmes que nós possamos aprender com isso, porque pelo menos então nós saímos assim de uma geração de bastante convívio ainda, de sentar lá e digitar alguma coisa, né? E agora tem alguém que faz isso por nós, que trabalha no conserto de uma máquina complexa, que determina modos de produção, de consumo, de negócios, de estruturas até de percepção, de realidade, de terapias. Enfim, são inúmeros os setores em que a inteligência artificial intervém agora. Por exemplo, é possível que o Marconi está fisicamente sentado aqui comigo, mas daqui a pouco ele não precisa mais estar. O semblante dele, e até difícil de distinguir se é feito por... Se é você que está aqui ou se é uma imagem produzida que está aqui, né? Então, assim, o que tu nos deixaria como dica para aprender sobre o tema? E eu gostaria de estender um pouquinho mais também esse meu comentário. Além de aprender, talvez atentar para o uso correto, o que tu tens a responder sobre o uso ético dessa inteligência, porque igual nós nos relacionamos mutuamente, né? E como os profissionais podem usar isso com ética, né? Mediante a capacidade, digamos que quase que infinita, que essas inteligências começam a construir, certo? Sim, a ideia dessas inteligências é justamente simular as nossas e trabalhar 24 horas por dia com coisas boas e coisas ruins também. Então, coisas ruins, se elas forem de maneira incorreta alimentadas, ou por si só ela pode ir desenvolvendo algo que seja nocivo? Sim, se ela for incorretamente alimentada, já hoje já há esse problema, né? E tem alguns filmes que inclusive falam sobre esse tema, inclusive. Sim. Porque na verdade esse é um tema que já veio desde o advento das redes sociais, em relação a essas informações que são alimentadas em Big Data, né?
E eu tenho uma sugestão de um filme que o nome dele é O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. É um filme de 2020, é um filme recente, inclusive. Chegaste a ver toda é uma série? É um filme. É um filme. É um filme. E tem um filme bem interessante que fala bastante para quem gosta mesmo de saber de onde que veio tudo isso, que é o Jogo da Imitação, que é um filme de 2014. Fala sobre a história de Alan Turing, para que ele utilizou qual foi o primeiro objetivo da primeira máquina. É um filme bem interessante, que inclusive eu tive a oportunidade de assistir, e que ele traz muitas chaves assim, relacionadas tanto ao uso porque no filme ele estaria construindo uma máquina, né? De todo o empenho, porque que ele raciocinava a importância e como que ele trabalharia com os códigos, enfim. Mas ele construiu a máquina ajudado até pelos insights que ele teve como humano da vida dele. Né? Então eu lembro assim de um recorte do filme que ele disse assim, ele estava tentando explicar como que ele quebraria um código. E lá pelas tantas ele disse assim, uma pessoa está falando uma coisa, mas ela quer dizer outra. Ela está dizendo uma coisa, mas ela quer dizer outra. Então, eu acredito que seja até uma simbologia interessante para a gente fazer análise, né? Sim. Nós fazemos algo, mas a inteligência artificial, ela tem a capacidade de produzir aquilo que nós queremos, mas também daquilo que nós queremos fazer realmente sem verbalizar tudo da forma... Eu verbalizo de uma forma e ela entende o que eu quero dizer a partir daquela verbalização, né? Que não sei se nutriríamos a máquina a partir do verbo falado, enfim, então muito menos, acredito. Né? Sim, com certeza. Muito interessante. Então, Marconi, eu te convido para finalizar esse programa e, sorvendo um pouquinho desses teus conhecimentos todos, né? Que tu deixasse para nós algumas dicas do uso correto da tecnologia da informação, do uso correto da inteligência artificial, e uma palavra otimista em relação a isso, né? Todo esse nosso futuro já tão certo, que tenhamos que conviver com a artificialidade. Eu acredito que a IA, principalmente na questão de nosso próprio aprendizado, nossa própria evolução, ela é bem interessante, porque ela tem a base toda de todos cientistas, filósofos e etc, de tudo, e se você souber o que perguntar a ela, ela vai te resumir informações que você demoraria horas e dias para ler de livros, anos. Perfeito. Acredito que nós vamos ter um grande desafio nos últimos anos em como essa tecnologia vai ser utilizada, e tem a questão também da AGI, que é um medo de diversos de cientistas, filósofos e etc, de ela tornar-se consciente de si, mas esse não, acho que não é uma pauta para o momento. Mas dentro em breve, então, um tempo muito breve mesmo, talvez tenhamos aí uma nova pauta, né? Mas então, muito obrigada. Sabemos que essas palavras que o Marconi nos trouxe, esses termos, é só o início de uma longa conversa, novas descobertas, novas posturas, novas considerações, né, em modos de viver, e talvez poder contar com isso. Então, agradeço a quem acompanhou o programa e nos vemos em breve. Obrigado pela oportunidade, Eliana. Obrigada pela oportunidade.